Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos conceitos da Santíssima Trindade e vamos focar de um jeito especial no papel de Deus Pai. A ideia aqui é simples: sair dessa nossa conversa com um entendimento que não fique só na cabeça, mas que também chegue no coração, sabe? Olha só o nosso caminho hoje. A gente começa dando uma revisada naquela ideia da distância infinita que nos separa do Criador. Depois, vamos descobrir um segredo bem importante, que é como juntar lógica e fogo, sentimento na nossa fé. E com essa chave em mãos, a gente encara o mistério da Trindade, foca no papel do Pai e termina amarrando tudo pensando em como unir a mente e o coração de verdade. Então vamos começar. Para a gente conseguir sequer arranhar a superfície do que é a Trindade, a gente precisa partir de um ponto, que é fundamental. A gente tem que ter em mente a distância, a separação gigantesca que existe entre nós, as criaturas, e Deus, o Criador. Esse ponto é a base de tudo, sério. E como é que a gente lida com isso? Bom, uma das ferramentas que ajuda a gente é a tal da hermenêutica. Pensa nela como se fosse uma bússola mesmo. É o que nos guia na hora de ler os textos sagrados, para garantir que a gente não se perca e interprete as coisas do jeito certo dentro do contexto. Beleza, então a gente tem a bússola e tem mais uma coisa, o sensus plenior. A ideia é que a escritura é tipo uma cebola. Isso mesmo, uma cebola. Ela tem várias camadas de significado, e a cada casca que a gente tira, uma nova camada se revela, sabe? E o mais legal é que no final das contas, tudo aponta para Cristo, lá no centro. E olha, essa distância toda não é só uma teoria, não é papo de livro, é algo real. Pega o exemplo de Daniel. O cara era um homem de uma fé absurda e, mesmo assim, ele ficou sem forças, pálido, quase desmaiou na frente de um anjo. Agora pare e pensa. Se um anjo já causa tudo isso, o que dizer da glória do próprio Criador? Perceber essa nossa pequenez, isso é o ponto de partida. Certo? Essa história do Daniel deixa uma pergunta no ar, né? Se a distância é tão grande assim, como é que a gente pode ter um relacionamento com Deus? Como se constrói essa ponte? Bom, a resposta está no segredinho: a união entre a lógica e o fogo, entre a mente e o coração. E eu acho que muita gente se identifica com isso aqui. Sabe quando a gente estuda, lê um monte de livro, acumula um conhecimento teológico gigante, mas lá no fundo parece que falta alguma coisa? Falta aquela conexão de verdade, algo que saia da cabeça e realmente toque o coração? Então, a chave vira, o clique acontece quando a gente entende que fé não é só sobre saber coisas, é sobre experimentar. É exatamente aquela diferença entre ler a definição de laranja num dicionário e, de fato, chupar uma laranja. Sentir o gosto, o cheiro. O conhecimento na cabeça é importante, mas ele nunca vai substituir a experiência. E essa imagem mostra bem essa diferença. De um lado, a gente tem a lógica, a mente, é o teórico, o entendimento, é frio. Do outro lado, a gente tem o fogo, o coração. É a experiência, o sentimento, é quente, é vivo. E o ponto todo é esse. Uma fé de verdade, uma fé completa, precisa das duas coisas juntas. Então, o primeiro grande segredo é esse. Não é só para acreditar em Deus, é para sentir e saber que Ele existe. É essa jornada. Pegar aquilo que a gente sabe com a mente e deixar queimar no coração. É a união da lógica com o fogo. Ok, agora que a gente tem essa ferramenta, essa nova lente de enxergar as coisas, unindo mente e coração, agora sim a gente está mais preparado para chegar perto de um dos maiores mistérios de todos, a Santíssima Trindade. E a primeira coisa, antes de mais nada, é chegar com humildade. Santo Agostinho disse uma coisa genial: se você compreendeu, então não é Deus. Ou seja, se a gente acha que conseguiu colocar Deus numa caixinha, que entendeu tudo, pode ter certeza que o que a gente entendeu não é Deus. É preciso reverência. Sabe que, às vezes, o jeito mais fácil de entender algo tão complexo é começar dizendo o que não é. Então vamos lá. A Trindade não são três deuses diferentes. Também não são três partes de um único Deus como se Deus fosse uma pizza. E também não são, tipo, três máscaras que Deus veste dependendo da ocasião. Não é nada disso. Então, o que a Trindade é? É o seguinte: existe um e somente um Deus. Ponto. E esse único Deus existe desde sempre e para sempre em três pessoas que são distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos são igualmente Deus, mas cada um tem um papel, uma atuação diferente.
Bora focar um pouquinho agora na primeira pessoa da Trindade, o Pai. Porque quando a gente entende o papel dele, fica mais fácil entender como tudo funciona, a dinâmica da divindade. Então, qual é o papel do Pai? Primeiro, ele é a fonte, a origem de onde tudo, absolutamente tudo, vem. Segundo, ele é o planejador, o arquiteto por trás de todo o plano eterno. E terceiro, ele é o criador, o autor do design, aquele que deu o start em tudo que existe. E tem um versículo em Romanos que resume isso de uma forma, nossa, perfeita e muito poderosa. Diz assim: pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Essa frase amarra tudo. Ele é a origem, o meio pelo qual tudo se sustenta e o objetivo final de tudo. Bom, e com isso a gente vai chegando no final. A gente recapitulou a distância, descobriu o segredo de unir lógica e fogo e se aproximou do mistério da Trindade. Agora a pergunta que fica é: e daí? Como que a gente junta tudo isso de um jeito que realmente transforme a nossa vida? E aqui está o grande perigo, um alerta que o próprio Jesus deu. É o risco de honrar a Deus só da boca para fora, sabe? Falar as coisas certas, ter o discurso afiado, mas o coração estar longe. É ter a teologia toda certinha na cabeça, mas um coração completamente frio. Por isso, o chamado é para algo completo, integral. É para amar a Deus com tudo. Com todo o coração, que são nossas emoções, com toda a alma, que é a nossa vontade, com todas as forças, que são nossas ações, e com todo o entendimento, que é a nossa mente. Não dá para deixar nenhuma parte de fora. E para fechar, fica essa provocação, essa pergunta para a gente levar. O que realmente acontece quando aquele conhecimento que está guardado na mente finalmente se conecta com o fogo da experiência lá no coração? A verdadeira transformação mora exatamente aí, nessa união. Vale a pena pensar nisso.